Lá tá um grande empresário prestes a desencarnar. A visão material, ele tá tendo todo o suporte, todo o amparo. E do plano espiritual, o Manuel Filomeno tá com um instrutor ali junto com ele, eles estão observando a cena. E ele foi um homem muito duro, muito explorador, né? Observa a cena, ele tá desencarnando e vem espíritos, até já em formas animalescas, né? Rodrigo, e no teu caso, assim, da doutrina espírita, como que a doutrina te encontrou ou você encontrou o espiritismo? Eu falo que eu tive sorte, porque o meu pai, ele era católico, né? Eu cheguei até a fazer a primeira comunhão, até ali nos 7, 8 anos. Só que meu pai tinha lido a Bíblia 3 vezes já e ele era inconformado em ter um Deus injusto. Eu falo assim, não é possível, esse Deus aqui não faz sentido para mim, né? E a minha avó trabalhava fora, ela trabalhou, a gente mora no interior de São Paulo, ela chegou a trabalhar em São Paulo e eu acho que ela conheceu o Espiritismo. Quando ela voltou lá pro interior, ela falou, não, vai no Espiritismo, que você vai gostar. E aí um dia ele pegou e foi num centro. E quando ele voltou, ele falou pra ela, não gostei desse negócio não. Ela falou, mas como que você não gostou? Não, um monte de barulho, tabaco, um povo fumando, bebendo. Ela falou, não, mas você não foi no Espiritismo. Não, mas eu fui lá no centro. Ele tinha ido na Umbanda, né, não tinha gostado. Aí passou uma semana e falou, não, então vai, vou. E ele foi num centro espírita, né, lá de Mirassol, que era do Adelino, inclusive muito amigo do Chico Xavier, que sempre estava visitando o Chico lá em Uberaba. E ele foi uma primeira vez ali e a palestra foi sobre Deus, né? Ao acaso. E aí aquela palestra veio falando do Deus bom, do Deus justo, e aí ele falou, não, é isso que eu quero. E aí começamos no Espiritismo, né? Então eu com 8 anos já comecei ali nas escolinhas. E aí a gente começou a frequentar. Depois ele foi para um centro maior, porque ela não tinha muita oportunidade, era um centro menorzinho. Um centro grande ali que tinha bastante atividades. E eu comecei a me envolver já com a mocidade, né? Desde muito jovem. E com 16 anos a gente fazia muita campanha na rua, fazia a Alta de Souza, né? Sempre juntando bastante gente ali. Fiz parte no grupo do Interact também, que era do Rotary, sempre pensando assim bastante nessa pegada, né, E teu pai de também, trabalho. acompanhando, E ele seguindo? sempre, né, no centro ali, foi se envolvendo cada vez mais e aí a coisa foi, né, crescendo. E aí a minha primeira palestra foi engraçada, né, porque ali já era um centro que não era tão pequenininho para a cidade ali, que eram centros menores, né, mas frequentava cerca de 300 pessoas. E eu comecei a fazer faculdade e ele chegou para mim e falou assim, ó, eu tenho que fazer uma palestra lá no centro, mas eu tô rouco, eu não consigo falar. Vai lá e faz no meu lugar. E nisso você tá com quantos anos, mais ou menos? 18, 18. 18. Primeira palestra. Falei, então vai. Cheguei lá no centro e ele não foi, né? Aí eu conversei, a moça lá veio me recepcionar, falou, nossa, que maravilha, você veio ver teu pai, porque eu tava na faculdade, não tava indo, né? Eu disse, então, tenho uma notícia para te dar. Ela falou, qual? Eu falei, meu pai tá rouco, ele não vem fazer a palestra. Ela ficou branca. Ela falou, e agora? Esse centro lotado. Eu falei, então, a segunda notícia é que eu vou fazer no lugar dele. Ela ficou branca pela segunda vez. Ela falou assim, lascou, né? Mas aí subi Caraca. lá, né? Fiz uma palestra, todo mundo gostou. E aí subiu lá, falou, nossa, minha cria da casa. E acabou marcando uma outra. Ô, Rodrigo, você tinha algum receio, assim, Nunca tive. de falar em público, Não, nada? nunca tive. Então, assim, já e parece que quanto mais gente tem, mais eu gosto de fazer assim, menos nervoso eu fico. Legal, meu, que bacana. E aí começamos, né, fazer ali palestras, né? Principalmente ele trabalhar. Já comecei a trabalhar nos trabalhos mediúnicos, né? Desde muito cedo também. E nessa época, na verdade, 4 anos depois, né? Assim, com 22 anos, nós fundamos um centro numa cidade pequenininha, né? Em Jaci, que era uma cidade vizinha, uma cidade que tinha um índice muito alto de suicídio, mesmo sendo pequenininha. Não tinha nenhum centro. Mirassol, que é do lado ali. Agora Mirassol tá famoso por causa do futebol, né? É, tá indo bem no A gente Brasileirão, é ali né? de Mirassol, né? E ali a Mirassol já tinha uns 10 centros, né? E a gente pegou e montou um centro em Jaci e tá fazendo esse ano, acho que 20 anos já Que de legal. fundação. E por que a escolha de Jaci? Tinha alguma... Justamente por isso, né, Ah, foi na o necessidade do mentor local. espiritual do meu pai na época falou assim, ó, a gente precisa montar um centro e vamos montar lá porque a coisa lá tá difícil, né? Então foi essa a escolha e a gente foi para lá e montou o centro lá. Só que desde muito cedo eu sempre tive muito contato com o plano espiritual, não só de parte de intuição, né? Então, assim, vários casos de sem noção nenhuma de fazer alguma coisa, mas pela intuição fazer, né? Como um caso, por exemplo, uma vez a gente estava fazendo pizza em Jaci e a gente vendia em Mirassol, entregava essas pizzas ali, né?
E aí um rapaz do centro falou assim, ó, tem que entregar uma cesta básica para uma senhora que ela chama fulana, casada com o senhorzinho tal, que mora lá no bairro Aeroporto, lá em Mirassol, que é um bairro que não é tão pequeno. Falei assim, então na hora que você for levar as pizzas, você leva essa cesta para ela. Falei, tá bom. Qual que é o endereço dela? Ah, não deram o endereço. Falei assim, como assim não deram endereço? Como que eu entrego uma cesta básica? Ah, não sei. Foi a fulana do centro tal lá que pediu. Acho que a senhora foi pedir pra ela pediu pra eu levar. Então tá aí. Falei, então vamos levar. Minha mãe foi no carro, colocamos essas pizzas no carro, né, a cesta básica. Entregamos todas as pizzas. Falei pra ela, agora a gente vai entregar essa cesta básica. Ah, onde que é? Eu falei, não sei. Assim, você é louco, como que você não sabe? Eu falei, vamos na intuição, vamos no cheiro. Entrei no bairro, vai, vira, vai, vira, vai, vira. Andamos assim uns 10 quarteirões. Parei num lugar, tinha uma pessoa, perguntei: sabe onde mora a dona Fulana, casada com o senhorzinho e tal? Ah, sei, aqui do lado. Olha. Ela olhou pra mim e começou a dar risada. Eu falei assim: a gente tem que fazer essa. Dar a oportunidade da E, espiritualidade agir. e me diz, vamos supor, nesse caso, você chega, ou, né, nesse caso específico, chegou a ouvir uma voz, alguma coisa assim ou não? É, você consegue diferenciar, ou nesse caso, assim, se era você que estava indo, ou um espírito conduzindo? Não é nítido a ponto de você falar que tem alguém falando no seu lugar, mas é uma ideia sua. Sim. Então, uma intuição tão forte que a partir do momento que você começa a ouvi-la, você começa a perceber que não é sua, porque ela começa a vir, né? Então, e não dá para você bater de frente com ela, porque muitas vezes a gente acha que a espiritualidade não age sobre a gente. Tem até um outro caso engraçado que a gente fazia também o trabalho de toda segunda-feira, a gente visitava as pessoas lá em Jaci que estavam doentes, não podiam ir no centro, né? Então tava de cama, alguma coisa assim. E nós fazíamos em duplas. Então tinha duas duplas. Eu ia com meu pai e tinha mais uma outra. Quando ia eu e meu pai, a gente passava acho que em 4 casas, né? Teve uma época. Então, a gente ia numa casa, você chega lá, você faz o quê? Você faz uma prece, abre o evangelho, aplica o E passe. já era família cadastrada? Ou não, Não, aleatório? assim, o pessoal pedia, falou assim, ah, fulano tá doente, vamos fazer uma Tá, visita. Então a gente já colocava, pegava o endereço, né, entendi. e ia. Não era aleatório. Não. Então a gente já sabia que tinha que ir em 4. Então a gente ia em 4. Então ia na primeira, abre o evangelho, assunto normal. Vai no outro, outro assunto, vai no outro, outro assunto, vai no outro. Abria ali no quarto, era um assunto específico, que eram os órfãos. Segunda semana, a gente voltou nas 4, porque eles ainda estavam doentes. Assunto aleatório, assunto aleatório, assunto aleatório, chegou naquela casa, os órfãos. Terceira semana, aleatório, 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 os órfãos. Pai, tem alguma coisa estranha aqui. Pô, vai achar que a gente só tem isso no evangelho, porque terceira semana seguida, ele falou assim, ah, eu não prestei atenção. Eu falei, você não prestou atenção porque sou eu que leio, né? Mas eu tô abrindo aqui. Tá. Não sei, deve ser ao acaso. Quarta semana, aleatório, 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 chegou lá e falou assim, ah, agora vocês não me pegam, não. Na hora de fazer o evangelho, eu falei assim, eu sei que é meio pro final, vou abrir no começo, né? E ele faz a prece, peguei no comecinho, abri, todo bonitão, a hora que eu olhei de ponta cabeça, virei os órfãos. Falei, tá bom, nunca mais eu vou questionar, perguntar, Caramba. vamos fazer o que tem que ser feito. Então, sim, são coisas que vão acontecendo, e aí, né, fora isso, as capacidades anímicas, que até então não eram mediunidade, que eu sempre tive, que é principalmente o desdobramento, né? E essa intuição muito forte. Então, assim, eu me via deitado, né, desde sempre, estava ali, acordava, me via deitado, aquela situação meio diferente, ia fazer visita em algum lugar, resgate umbral direto, desde muito cedo. E eu tinha uma capacidade muito grande de trazer essas lembranças de lá. Porque o grande problema de sair do corpo, né, é que todo mundo sai toda vez que dorme. Só que quando volta, ninguém lembra. Porque há uma limitação ali, né? Então, assim, eu sempre lembrei muito dessas experiências. Esse desdobramento, né? Se você puder até explicar para o público o que que é o desdobramento em si, e você exercitou lembrar ou não? Sempre foi natural você se recordar dessas experiências durante o sono? Eu tinha uma facilidade, porque isso era já era espontâneo desde sempre, né? Mas isso foi também desenvolvido. Eu trabalhei 20 anos em cima de desenvolver isso para que você tivesse, né, assim, mais facilidade em entender as coisas. Porque você passa a controlar. Porque quando é só espontâneo, você tem aquilo, só que você não controla, não é sempre.
Então, assim, é de forma esporádica, às vezes uma vez no ano, dependendo das pessoas. E aí, a hora que você abre o assunto, que nem eu tô trazendo um pouco desse assunto ali nas redes sociais, você percebe que muita gente tem isso. Por quê? Esse desdobrar é o quê? Todos nós somos espíritos, né? A gente sabe disso. E nós temos dois corpos, que é o perispírito e o corpo físico. Só que quando nós estamos na erraticidade, né, Kardec vai falar ali que quando a gente está no plano espiritual, nós estamos com o corpo perispiritual apenas. O espírito não tem como aparecer, porque ele é imaterial, ele é feito de princípio inteligente, então ele não tem forma. Então, como que dois espíritos apareceriam para o outro? Não dá, é só ser pensante, é só consciência. Então, todo mundo sempre vai ter o perispírito. Sempre ele existirá. Nem que ele seja sutil a ponto de ser uma fagulha de luz, mas ele sempre vai existir, porque ele tem outros propósitos. Então, a partir do momento que eu estou na erraticidade, eu tenho esse corpo espiritual e sou o espírito. Quando a gente encarna, né, que a gente volta para a matéria, há ali um corpo físico, esse corpo espiritual ele vai se adaptar para que ele tenha a mesma forma, porque ele é plasmável, então a gente consegue mudar ele, né, conforme a vontade, mas com todo o planejamento ali começa a mudar, eu vou ser minimizado, vou ter o formato de uma criança, vou colar ali na mãe, vou começar a conectar e a gente reencarna. Então tá, o que que vai acontecer agora? Conforme o corpo vai desenvolvendo, o corpo espiritual vai copiando. Então começa a brincar os dois. Existem uns fios ali ligando. Conforme você vai crescendo fisicamente, o corpo espiritual vai replicando. Se você mudar o corpo espiritual, ele também replica no físico. Por quê? Porque você pode, pela vontade, ficar doente e criar uma doença no físico. Ou você pode se curar pela fé e também alterar o físico. Então, a vida toda do corpo físico, um vai copiando o outro. Só que o que acontece? Esse corpo físico ele precisa se alimentar. Então ele vai se alimentar de comida, de água, de luz, energias que vêm da Terra, energias que vêm da atmosfera. Né? Os antigos falam também, principalmente no Oriente, do prana, que é a energia vital que a gente capta. Só que uma dessas energias a gente tem que captar ela à noite, e ela é muito sutil. Então, quando nós dormimos, o corpo espiritual que está ali preso, né, por aquela energia que está segurando os fiozinhos, que a gente chama de liames, ele precisa expandir aquela energia vital para ele poder captar, como se fosse uma esponja. Então ele começa a expandir, afrouxa, né, a força de segurar e o corpo joga a gente para fora. A gente quem? Eu, espírito, com o corpo espiritual. E aí fica um fio ligando, né, que é o cordão de prata ou liames, né, que a gente chama no espiritismo. E quando nós temos que acordar, esse fio puxa a gente de volta, o corpo traz de volta. Então, enquanto esse fio existe, eu estou encarnado. Cortou o fio, eu estou desencarnado, que é o medo de todo mundo. Eu vou sair do corpo e vão cortar esse fiozinho, e Não aí? corre esse risco. Não corre esse risco, depois a gente pode falar melhor disso. Mas sempre o corpo vai puxar de volta. Então, desdobrar é o quê? É uma capacidade inerente ao homem, todo mundo tem, e todas as vezes que a gente dorme, o corpo joga a gente para fora. A maioria das vezes a gente não tem uma experiência fora do corpo, porque a gente fica ali. Sai e fica ali. E às vezes dormindo ali. Então o corpo dorme fisicamente e o corpo espiritual fica dormindo também ali fora e não acontece nada. Ah, eu durmo, apago e só acordo no outro dia, não tenho sonho, não tenho lembrança. Mas o corpo dele saiu ali, ainda que tenha ficado próximo. Tem como ele exercitar para lembrar quando despertar, ou até mesmo sair mais longe do que só ficar próximo do corpo? Por que que às vezes as pessoas lembram? E mesmo essa pessoa que nunca lembra, vamos pensar assim, em algum momento ela lembra. Às vezes, nem que seja uma vez no ano, ela vai ter uma lembrança ali muito forte. Então, o que que é até a diferença do sonho com uma experiência fora do corpo? O sonho não tem sentido. Então, sonho é o cérebro trabalhando ali, né, um monte de imagem. É um elefante que sai andando e vira um alfinete que sai pulando. Não faz sentido nenhum. Então, são imagens aleatórias que o cérebro joga ali na nossa mente. E isso é o que a gente chama de sonho. Aquilo que tem sentido, às vezes você acorda, parece que você abraçou uma pessoa, você está sentindo o calor dela, você está chorando de emoção pelo reencontro com algum ente desencarnado, por exemplo. Ou você visitou um lugar de forma tão vívida que aquilo parece que você estava realmente no lugar. Então, são percepções que às vezes a gente tem. E o André Luiz conta um caso desse, se eu não me engano, em Os Mensageiros,
que uma senhora está ali como espírito e a neta vem falar com ela. E a senhora dá algumas dicas, alguns conselhos para essa sua neta e ela volta para o corpo. E aí o André Luiz fala, nossa, mas ela vai lembrar? Ela fala, só pode ser que ela não lembre do encontro com a avó, mas ela vai ter lembranças ali, ideias quando ela acordar que refletem aquilo que a avó falou, como se fosse uma ideia. Sabe quando a gente tem um problema faz 30 dias, você não resolve de jeito nenhum, aí você acorda um dia com a ideia mágica, fala, nossa, como eu sou inteligente, por que eu não pensei nisso antes? Você Sim. teve uma experiência fora, alguém te falou, faz assim, faz assim, faz assado. E você volta pro corpo, mas o corpo não vai deixar você lembrar. Então, o que que eles fazem? Trabalham para injetar essa ideia na nossa mente física, por intervenção. Então, quando a gente tem que lembrar algumas coisas, e isso é importante, e o nosso corpo não está pronto para isso, eles conseguem trabalhar ali Do plano do espiritual. plano espiritual e injetando isso no cérebro, né, fisicamente, para que a gente tenha essas lembranças. Então, algumas dessas lembranças acabam acontecendo porque houve ali um trabalho da espiritualidade para que a gente materializasse aquilo fisicamente. Então, assim, alguém vem e fala assim, ó, você não consegue lembrar, então disso aqui você vai precisar Então, lembrar. no caso de, você citou esses encontros, né? Muitas vezes de ente querido que já desencarnou. A gente recebe muita mensagem nesse sentido, né? Na página, dessas pessoas saudosas, né? E fala, pô, um irmão já sonhou, um outro amigo já sonhou com esse ente querido em comum nosso. E eu nunca sonhei. Então a pessoa acaba até se sentindo mal, como se não tivesse tido permissão de ter esse encontro. O que que você acha? Pode estar havendo encontro e seria prejudicial para ela se lembrar quando despertar? Ou pode estar tendo algum empecilho? O que que você pensa a respeito? É, pode ser que, assim, na maioria das vezes vai acontecer, porque quando o espírito vem para visitar, né, a gente vê em vários casos do André Luiz, há esses encontros fora da matéria, só que o problema é o corpo físico. Muitas vezes o corpo físico ele não registra, porque assim, ó, como que funciona essa comunicação? O corpo espiritual, para ele passar impressões para o corpo físico, tem ali o que a gente chama de duplo etérico, ali no meio, que é como se fosse o meio campo que vai pegar a informação do corpo espiritual e passar para o físico e do físico para o corpo espiritual. E ele usa ali o que a gente chama dos centros de forças, né, que o André Luiz traz, que outros chamam de chakras, principalmente no Oriente, que são ali discos de energia que ele serve como filtro. Então ele que é o canal. Então, do corpo espiritual faz uma transmissão de energia, vamos dizer assim, diretamente para o físico, ali nos gânglios, né, em alguns pontos importantes, né, alguns nervos, para poder ter essa comunicação. Esses centros de forças, geralmente ele tem ali um tamanho ou uma ativação meio que padrão, geralmente meio engrunhadinho. Né? Todo mundo tem isso, né? Suficiente para ter a comunicação entre ele e o corpo físico. Só que se você tiver isso um pouco mais desenvolvido, vai passar mais do que seria o natural. É onde você passa a ter percepções. Clarividência, clareaudiência e tantas outras, né? Principalmente essas das lembranças. Então, tem 7 principais. E esses principais vão trazer ali cada um posicionamento diferente para você lembrar mais, para você ter uma saída mais rápida, para você ter mais sentimento, enfim, cada um serve para uma coisa. Mas não tendo isso muito bem desenvolvido, dificilmente você vai lembrar. Então, qual que é o treinamento? É treinar essa abertura. Então, trabalhar principalmente a energização, essas ativações desse centro de força, vai fazer com que você tenha um pouco mais de clareza, né, em cima E como dessa. seria isso? É o próprio passe no centro espírita ou, Pode ou ser o alguma coisa passo. específica? O que que pode acontecer? Estou estudando no centro espírita, não vejo nada, não sinto nada, não percebo nada. Vou para um trabalho mediúnico, porque já fiz todos os estudos, aprendi a mediunidade. E quando você vai estudar a mediunidade, pelo menos lá no centro a gente faz assim, num dia de trabalho mediúnico, que está tendo estudo. Se eu te falar assim, ó, você fala assim, Rodrigo, eu senti formigar no meu lado direito. Isso é bom ou isso é ruim? Não sei. Porque você pode sentir formigar e eu sinto gelar. E a gente não sabe o que que é. Então, qualquer pessoa fala, se você sentir tal coisa, é um espírito ruim, um espírito bom. Mentira. Por quê? Porque cada um sente diferente. E a gente percebe isso nos treinamentos. Então, o que que a gente faz? Ó, semana que vem, no nosso estudo, vai ser colocado do nosso lado um espírito em sofrimento. Então chega todo mundo naquele dia, todo mundo está concentrado, os espíritos de espiritualidade já traz ali um espírito, vai colocar do lado de cada um. Você vai sentir gelar e eu vou sentir formigar.
Então você sabe agora que quando você sentir aquilo, provavelmente é um espírito em sofrimento que está precisando de ajuda. E isso já é combinado com a Com a espiritualidade? espiritualidade, É. no curso, né? Semana que vem vai ser colocar, o seu mentor vai te tocar. E aí chega na outra semana, Então, mas você pode definir isso sozinho ou não? Vamos Não, supor, a própria não, é a gente espiritualidade que define. define. Então, E aí assim, você, como a por gente experiência, você sabe que a espiritualidade vai tá ali, seguindo em conjunto, né? exatamente. Entendi. Então, é uma forma de percepção, né, de você se conhecer. Então, cada um sente uma coisa diferente. Alguns não sentem nada, né? Mas quando você sentir aquilo, é uma forma de você se conhecer. Ok, vou começar a trabalhar. Quando você começa a trabalhar, você pode ter alguns papéis diferentes. Ah, vou fazer ali a conversa com o espírito. Você vai ter uma intuição absurda. Eu sei porque eu já passei por alguns pontos. Então, assim, quando eu tava ali conversando com o espírito, você não pensa para falar com o espírito. Às vezes você fala, assim, o espírito começa a querer te enrolar, você fala, não, olha pro teu lado. Não é a tua mãe? Ele começa a chorar. E como que eu sei disso? Porque a intuição vem muito forte. Quando você tá fazendo ali, não, vou fazer vibração. Você começa a fazer vibração, você começa a sentir uma energia descomunal. E aí você começa, às vezes, a ver algumas coisas. Ou vou fazer o trabalho de desdobramento para poder fazer resgate, né? Para buscar os espíritos para trazer. Então, cada papel que você assume é como se você fosse, a princípio, um machado mal amolado e agora a espiritualidade vai te amolar, vai trabalhar os teus chakras ali, as suas energias, para que você tenha essas percepções. Então, o fato de se colocar como trabalhador disponível vai fazer com que eles te ajudem a ter essas habilidades, vamos dizer assim. O desdobramento, ele tá relacionado com o grau evolutivo ou não? Vamos Não. supor. Fala assim, pô, eu acho que eu durmo, os sonhos, as percepções que eu tenho é sempre só próximo do meu quarto, onde o meu corpo ali tá descansando. E o outro que consegue ir para lugares distantes não tem relação com o grau evolutivo. Tem grau com. Tem, assim, sair todo mundo vai sair. Tenho relacionado ao grau evolutivo para eu entender o que, que eu vou fazer. Então vamos imaginar assim, ó. Eu acordo no meio da noite ou à tarde, naquele soninho que a gente tem mais leve, com a tal da catalepsia projetiva ou a paralisia do sono. A pessoa tá ali, o corpo inteiro vibrando, ela tenta mexer e não consegue. Mas Isso ali ela acontece. tá consciente. Ela tá consciente, ela tá acordada. Isso acontece com muita gente. A pessoa. E é legal que nos vídeos eu coloco que todo mundo é desesperado. Fala assim: é horrível, é terrível. Eu tento gritar, não consigo gritar, eu tento mexer. Eu falo assim: gente, tem gente que daria um rim pra ter essa experiência que você teve. Por quê? Porque você está descolado. Então, a hora que você tem essa percepção, você está mexendo e não mexe. Por que que não mexe? Porque você está mexendo o corpo errado. Você está com o físico e o corpo espiritual. Você descolou. Quando você mexe, você está mexendo o corpo espiritual. Só que a vibração é muito grande, porque cada molécula do corpo físico tem um fiozinho indo em direção à molécula do corpo espiritual. Ou seja, são muitos fios. Então, quando você está muito perto do corpo, é muita energia. É uma vibração assim, parece que você tem 10.000 volts no corpo. Aquilo vibra inteiro. Então, quando você está desconectado, a pessoa quer de todas as formas mexer. Então, quanto mais força ela faz para mexer, menos ela mexe. Então, eu sempre falo, pessoal, vocês têm duas oportunidades. Duas coisas para fazer. A primeira delas é, pensa em mexer um dedinho. Foca, concentra, mexe o dedinho. Ou põe a língua no céu da boca, ou dá uma piscadinha. Quando você pensa em micromovimentos, você volta. Aí você acorda. Aí o corpo dá aquela descarga de energia, e você acorda, voltou. Não tem mais aquela sensação, mas perdeu a oportunidade. Então, vamos supor, a pessoa que tem a paralisia do sono é mais a falta de conhecimento e o desespero. Exato. Dela fala, meu, será que aconteceu alguma coisa comigo que eu perdi o controle do meu corpo? Seria isso? Porque ela acorda, mas ela, nesse caso, ela não tá se vendo. Não, Ela ainda não, tá ela tá ela tá muito colada próxima, ainda, ela tá entendi. dentro ainda, vamos dizer assim, né? Os corpos, eles se interpenetram, né? Porque são densidades Se a pessoa diferentes. tentar desenvolver, É levantar, aí que entra a segunda coisa que ela pode fazer. Então, se ela tentar levantar, ela não vai conseguir, porque ela tá tentando mexer. Então, nesse momento, qual que é a melhor coisa a ser feita? Relaxar, respirar calmo, tranquilo e ficar quieto sem fazer nada. Quando você faz isso, automaticamente o corpo vai fazer isso aqui, ó, vai te jogar para fora. Você vai começar a sair, vai começar a sair. Às vezes você sai de lado, às vezes você sai girando, às vezes você sai de uma vez, às vezes você ergue só as pernas, às vezes você ergue só um braço, às vezes, ou seja, você já começa a sair. O que vale ali agora é só a mente.
Então, se você fizer com a mente, vou sair e ficar em pé do lado do meu corpo, instantaneamente o corpo sai. Vou me ver deitado. Você vai ver o corpo físico deitado. E aí você começa a fazer a experiência, e aí começam as brincadeiras, né? Então, o que eu gosto de fazer muito? Primeira coisa que eu vou fazer para descobrir se eu tô fora ou não, porque você tá muito Porque acordado, você pessoalmente passou e passa por experiências assim? desde sempre, Tá. né? Então, desde muito jovem, eu comecei a fazer isso daí, só que eu tive muita sorte que eu tinha um amigo que era mais louco que eu, na época, que ele estudava muito, mas ele era da linha teosófica, né? Ele tinha estudado muito, principalmente os livros ali do Leadbeater, e a gente trabalhava junto e andava 2 quilômetros junto. E aí a gente ia batendo papo todo dia, né? Ele foi passando um monte de informação, me deu livros, né, para que eu estudasse, e aí eu fui desenvolvendo. E ele também tinha essas experiências Tinha assim? muito mais que eu na época ainda. E aí, basicamente, sim, você sai. Então, primeira coisa que eu faço, eu puxo o dedo. Quando você puxa o dedo, ele estica e solta. Se você estiver sonhando, você não consegue fazer isso. Se você olhar as mãos e contar os dedos, e se você conseguir contar os dedos, você está fora do corpo. Porque no sonho você não consegue fazer isso. Então, são técnicas que você vai aprendendo e que você começa a exercitar e fazer. Você passa a mão na parede, é como se fosse uma gelatina. Você atravessa a porta, é uma sensação diferente. Você consegue flutuar, passar na laje. Então, assim, você está fora. E ali o corpo ele não tem a gravidade. E quais são as brincadeiras legais? Às vezes eu deixo o lápis, que nem você pega uma caneta, se eu deixo metade na mesa e metade fora, sai do corpo, eu tento ficar derrubando, porque aí você vai fazer a bicorporiedade. Fora da matéria, você consegue se densificar para apagar a lâmpada, por exemplo, no interruptor. Então são Você exercícios já que conseguiu já fazer isso? consegui tanto derrubar quanto a lâmpada. Então são coisas que você vai fazendo, né, como teste para aprender a dominar essa habilidade. Só que o que você consegue fazer? Vou visitar tal lugar. Você vai. Agora Mas olha um exemplo. você não vê o espaço percorrido. Vê, às vezes você voa, né? Muitas vezes a gente vai voando. E pergunta se você já sonhou que estava voando, ou que caiu, ou que tentou correr e não conseguia, ou que alguém estava te perseguindo. Sim. Tudo isso é experiência fora do corpo. E aí quando você volta, você tem aquela percepção. E olha como o corpo é danado. Quando você volta, você lembra do sonho. A hora que você acorda, você lembra tudo que você sonhou. Aí você volta a dormir, acorda de manhã, você não lembra mais. Você fala, nossa, eu tinha sonhado com tal coisa, não lembro mais. Porque o corpo vai jogar essa informação fora. Ele não aceita essas percepções que você manda para ele. Porque enquanto você tá fora vivenciando, você tá mandando informação pro corpo. Ele tá sentindo aquilo. O pesadelo também é isso. Você tá num lugar que não é legal. Então, mas vamos lá. Vamos supor que você foi a pessoa que já tem experiências assim e tá lá o espírito no ambiente do seu próprio quarto ali, tentando mexer um objeto e tal. É, quando desperta, quando acorda, fica, fica registrado 100%. 100%. 100%. Porque a pessoa já desenvolveu. Às vezes a gente volta, principalmente nesses encontros, quando a gente tem Você Acorda, às vezes a pessoa acorda chorando, né? Porque é muito nítida a vivência que ela teve ali. Então, qual é a grande dica? Você ter do lado da cabeceira, alguma coisa, um caderninho para você anotar. Acordou, grava ou anota alguma coisa que aconteceu. De manhã, quando o cérebro já jogou tudo fora, você vai ler, isso volta. Aí você consegue lembrar de novo. Mas no momento que você volta, é assim, geralmente 100% da consciência. Se você saiu consciente, sair consciente é estar mais vivo lá fora do que aqui. Essa é uma consciência que você fala, não, eu tô aqui, tô ali. Você tem 100% de controle do que está acontecendo. E aí tem alguns problemas que acontecem no corpo espiritual ali que você vai ter que aprender aos poucos a lidar. Por exemplo, pelo fato de o espírito enxergar todos os lados ao mesmo tempo. Agora se imagina, você sai, você enxerga todos os lados ao mesmo tempo, mas você quer olhar para frente. E aí você vai para frente, você vai para trás. A gente chama isso de Alice no País das Maravilhas, o efeito. Que você fica perdidinho, porque tudo é diferente. Então você passa a estar num ambiente onde tudo é criado pela vontade. O que muita gente cria? Pela vontade, consciente ou não, ele cria um ambiente no quarto dele, que é como se fosse uma cena de filme, e ele se coloca dentro. Então, se você estiver aqui girando em cima do corpo, você saiu do corpo e está ali só girando, e está mandando informação para o cérebro, ele não aceita aquilo, você vai criar ali talvez uma visão de que você está numa roda gigante. E você vai sonhar que você está dentro de uma roda gigante tendo aquelas sensações.
Então é o espírito não sabendo o que está fazendo, mandando informação para o cérebro que sabe menos ainda, mas está tendo as sensações do giro e E aí cria ele vai alguma fazer uma coisa ali. leitura com base no que ele tem de conhecimento, associando àquela experiência. Exato. Então vira ali meio que uma bagunça, uma baderna, né? E quando você consegue controlar um pouco mais isso, e você, principalmente, vamos dizer assim, eu não estou nem tendo controle, mas a grande chave é o querer. Porque a partir do momento que você quer, que você começa a pensar, ele vale até mais do que a própria técnica. Porque você pode fazer técnica todos os dias para tentar sair. Só que o mais importante é você, antes de deitar, fazer uma prece e falar assim, ó, se eu sair, eu vou fazer tal coisa. Se eu sair, eu quero ajudar. Ou então faz uma prece, ó, estou disponível para ajudar. Eu me recordei acho que eu até comentei aqui já, de um livro do Manuel Filomeno de Miranda, que ele descreve uma cena que me marcou numa das suas obras, através do Divaldo Franco, que ele descreve ali um hospital, muito chique ali, uma estrutura física, né? E lá tá um grande empresário prestes a desencarnar. Então, a visão material, ele tá tendo todo o suporte, todo o amparo, aquele clima tranquilo. E do plano espiritual, o Manuel Filomeno tá com um instrutor ali junto com ele, eles estão observando a cena. E ele foi um homem muito duro, muito explorador, né? Não angariou simpatia de ninguém, não fez nada Extraordinário. extraordinário ou até mesmo bondoso para que tivesse alguém assim naquele momento falar, vou retribuir o bem, né? E ele observa a cena que ele está desencarnando naquele momento, aquele empresário lá, e vem espíritos escravizados, até já em formas animalescas, né? Animalescos. E eles colocam uma corrente em cima, assim que tira o espírito, desliga, né, de uma forma bruta, auxilia no rompimento lá Uhum. do desligamento dos chakras do cordão fluídico, né, o principal, né, E aí, aqueles animais sugando, se alimentando, né, daquela energia e tal, e ele fica abismado com aquela cena e fala, pô, mas a gente não poderia, né, fazer um cordão de isolamento ou proteger? Fala, poderia. Acontece que ele não fez nada para ter esse mérito. E não é falta de caridade nesse caso, porque nesse exato momento está começando a redenção dele. Porque ele vai colher o que ele semeou. Aqueles que estavam buscando ele para escravizar nos umbrais eram aqueles que tinham sido vítimas, né? Queriam se vingar dele por ter sofrido muito na terra. E ele falou: ele vai. Se a gente retira ele agora, ele acha que teve uma vida Descorreta, né? correta. Então ele vai estar nesse exato momento iniciando e assim que ele aprender a lição, que ele orar, que ele se arrepender de verdade, compreendendo onde ele errou, ele automaticamente pode ser socorrido, amparado, enfim. Mas aquela cena me chamou bastante atenção, né, que ele relata. E no próprio André Luiz, acho que você vai lembrar de um caso, quando tem um espírito que ele já está até perdido num abatedouro, né? E os espíritos ali. Sugando como se fosse uma forma de saciar a vontade de comer carne, né? É, É exatamente isso. Então, assim, a gente em trabalho mediúnico, a gente vê muita cena feia, assim, sabe? Porque às vezes a pessoa quer ter clarividência, né, pra poder ver, mas 99% das coisas não são coisas legais de serem vistas, né? E o desdobramento é interessante porque todo mundo tem, né? Todo mundo sai do corpo. E quem vai para os trabalhos mediúnicos acha que tem desdobramento ali. Mas o desdobramento ele só acontece em duas situações. Ou você está dormindo e o corpo te jogou para fora, ou você está em transe mediúnico. Porque muitas vezes a pessoa está ali, né, fazendo a vibração dela, ela fala assim, eu vi a cena no umbral. Em muitas situações, fala assim, vamos fazer um resgate, vamos todo mundo descer essa estrada, né? Alguém vai conduzindo e você vai vendo aquela cena e você vê, né, a situação ali no umbral e é como se você resgatasse. Só que você não sai do corpo. Você está aqui, você está consciente, você está acordado. Então, o corpo espiritual está aqui. Só que você consegue chegar até lá como? A uma expansão desses chakras ou dessa capacidade de percepção e você mesmo aqui consegue ver o que está lá. E você consegue agir a ponto de pegar alguém lá. Só que você está aqui, você não desdobrou. E muita gente acha que sai do corpo. E não. Então são só nessas duas situações. Ou dormindo, ou em transe mediúnico, que é aquele transe ali que a pessoa. Você fala, não, ela não está acordada, né? Ela está realmente alterada psicologicamente, ali, psicamente. Então é um fenômeno.
Então há essa dúvida, né? Muitas vezes o pessoal acha que teve, mas não é E, não, é só e, uma expansão. e pode ocorrer de ter esse transe na reunião mediúnica? Pode. Mas aí é difícil a pessoa perceber a diferença, né? Se ela realmente foi até lá no desdobramento ou se foi só uma expansão mental. Às vezes vai chegar um ponto dela quase, se ela tiver consciente, não tem como, né, ela ter saído. Porque estar consciente é eu estou vendo lá, só que eu estou ouvindo aqui. Então, enquanto as pessoas estão conversando ali com os Entendi, espíritos, você está ali, você está percebendo o ambiente, você tá ali. Você sabe que você está ali, só que você está vendo lá. Então, geralmente é na tela mental. Você está entendi. vendo lá, você está vendo o ambiente. E aí, no final, muitas vezes tem os relatos. Ah, eu fui num lugar assim, o outro também foi. Então, você percebe que as visões são parecidas, porque essa percepção ela é levada até lá. E quais seriam as possibilidades de um espírito desdobrado, assim? O que ele pode fazer? Ele pode fazer para ele várias coisas como estudo, né? Ele pode frequentar um lugar, ser levado para uma escola para estudar. Ele pode ser levado para trabalhar num hospital, ele pode ser levado para trabalhar numa escola, em qualquer lugar que ele tenha afinidade com aquilo que ele já faz no plano espiritual. Ele pode fazer turismo espiritual, muitas vezes você faz visita. Já aconteceu de você viajar em algum lugar e você chegar num lugar e você fala, nossa, parece que eu já vi esse lugar. Sim, sim. Mas você viu de onde? Às vezes as pessoas acham, deve ser numa vida passada. Às vezes não. Então, quando você vai viajar para um lugar, pode acontecer de, pela ansiedade, pela vontade, você já começa a desdobrar e visitar aquele lugar. E aí você vê os lugares. E você volta e registra aquilo na mente de alguma forma. E aí, quando você chega naquele lugar que você vai viajar na próxima semana, por exemplo, e você vê, você tem aquela lembrança como um déjà vu. Você fala, já tive aqui. E às vezes é tão nítido que você fala, ó, ali na frente tem uma curva. Você nunca passou por ali e tem uma curva. Então são essas visões que você começa às vezes a tirar ali da mente que não sabe de onde, mas é mais provável que seja de algumas noites antes em desdobramento do que propriamente de uma vida passada. Então você tem esse desenvolvimento pessoal. E aí você tem as possibilidades do trabalho. Quais são as possibilidades do trabalho? Tudo que você imaginar. Resgatar espírito umbral, doar as energias, e principalmente essas duas, né? Doar energia e fazer resgate, porque muitas vezes precisa da gente para poder buscar esses espíritos. E aí os trabalhos às vezes são pesados, né? Pode acontecer, e já tem relatos de casos de bicorporiedade, onde você sai, materializa em algum lugar, tem algum tipo de trabalho e volta. E nem lembra. Mas aconteceu também muitas vezes na história esses fenômenos de bicorporiedade. Então também é uma outra forma de você ajudar à distância. Esses são os positivos, né? Os bons. E a gente também pode acabar tendo experiências ruins. Na maioria das vezes é o que a gente tem, né? A maioria das pessoas tem experiências ruins, porque a gente não está sempre afinizado com o bem. E a partir do momento que você não está afinizado com o bem, você está largado à sua própria sorte. E largado à sua própria sorte, geralmente a gente busca aquilo que a gente gosta. Bebida, bagunça, enfim. Quais são os espíritos que se afinizam com isso? Então nós teremos sim ali pessoas que vão, de alguma forma, nos influenciar. Às vezes até nos obsediar. Então tem que ficar muito atento, porque todo mundo fala assim pra mim, Rodrigo, eu tenho medo de sair do corpo. Eu falo assim, você tem que ter medo do jeito que você tá saindo hoje. Você tem que melhorar a forma que você sai. Você tem que ter controle para que você não tenha as experiências que você está tendo. Porque se você não tem um trabalho bom na espiritualidade, você não faz o bem, você não pratica nada, você não tem um trabalho sério, você está fazendo o que fora do corpo? Ou você está dormindo dentro de casa, perdendo a oportunidade de 8 horas por dia fazer alguma coisa, ou você está indo para lugares que não são bons. Interessante. Eu lembro de um caso que o Divaldo conta. Ele contou numa palestra, o Divaldo Franco, que ele foi levado pra uma cidade no Umbral, um local no Umbral, que era carnaval o ano inteiro, como se fosse assim, carro de trio elétrico e tal, com tudo órgãos genitais, bem assim, exaltando muito esse sexo sem amor, né? Uhum. E tudo que nos liga ao primitivismo, né? Assim, as paixões menos dignas lá. E ele falou que o mais surpreendente para ele foi ver naqueles locais, né, espíritos conhecidos, encarnados, conhecidos da sociedade que respeitáveis, né, na sociedade. Então a gente fica imaginando como a gente vive muitas vezes de forma hipócrita, né? Que na sociedade que a gente tem. Traz um jeito e lá e por trás ali a coisa é diferente. E é isso. E é engraçado que tem um movimento na internet de algumas pessoas, né, que são espíritas
e que falam que, por exemplo, não existe colônia espiritual, não existe umbral. Porque você fala assim, não está falando, né? Kardec não fala de que existe uma colônia espiritual. Só que quando você começa a olhar os princípios, que o espírito, ele, por afinidade, junta com outros espíritos. E tudo que você pensa materializa ao seu redor de forma consciente e até inconsciente. A ponto de você não só materializar algo no plano espiritual, como no plano físico. E ele traz até um exemplo da construção de uma carteira física. Então, se você tiver força suficiente, aquela matéria vai ficar ali durante um tempo, não vai ficar para sempre. Só que se você tiver um grupo de pessoas que está o tempo todo pensando naquilo, como você falou dos órgãos genitais, o que vai acontecer? Vai começar a criar tudo aquilo ao redor. Então, cidades podem ser construídas. Ambientes terríveis podem ser construídos, porque o pessoal está ali. O que acontece às vezes nas experiências fora do corpo? Às vezes você sai num lugar, você passa, você vê um móvel de 1950. Porque tudo que tem no físico tem também no plano espiritual, que é um duplo. Essa mesa tem ela também no corpo espiritual, no plano espiritual. Por quê? Você está olhando para ela, você está pensando nela. Logo, ela também é criada no plano espiritual. E às vezes é um sofá. Imagina um sofá bonitão ali que está no hall de um hotel. Todo mundo passa e fica olhando aquele sofá. Fica olhando aquele sofá. Pensa, nossa, que sofá bonito, que sofá bonito. E isso vai densificando essa energia. Aí alguém um dia pega esse sofá e queima ele porque ele estragou. Pode ser que essa versão dele no plano espiritual fique por mais tempo. E aí você Interessante. desdobra, você passa e vê o sofá. Que foi construído 50 anos, 70 anos atrás. Pela forma, né, pela vontade do pensamento. Então a gente Interessante. também tem essas visões, né? É, porque assim, às vezes fala assim, vou dar um exemplo. Você falou da mesa. Essa mesa é uma criação mental? É. Alguém pensou em algum momento em fazê-la. Só que o Allan Kardec fala que o encarnado usa as mãos para criar e o espírito desencarnado Usa a usa a vontade, a mente, mente, a mente, vontade. à vontade. Então quer dizer, se a gente está num bairro, se a gente está num grupo lá, que até pelo magnetismo, pela simpatia entre os grupos ali, vai, tem uma favela, tem um bairro assim, né? Cada local é a própria criação mental daquele povo, daquele grupo, penso eu dessa forma. Só que, lógico, tiveram que agir com as mãos. Então, tudo alguém teve que pensar antes para existir. Agora, no plano espiritual, é lógico que, pelo menos para mim, eu não consigo compreender exatamente como que funciona a criação. Isso é fácil. Então vamos imaginar assim: eu saí do corpo. Ah, eu não acredito que sai do corpo. Tá, faça os exercícios. Em 6 meses, se você for uma pessoa cascuda, que não tem experiência nenhuma, em 6 meses fazendo um exercício de energização, você consegue sair. Você vai ter pelo menos uma experiência. Você vai sair. Tá, tô fora do corpo. Agora você começa a trabalhar essa cocriação. O que você consegue fazer? Imagina que você saiu de pijama. Você fala assim, eu quero vestir um smoking. Você vai pensar, quero vestir um smoking. Você vai olhar, você já tá de smoking. É instantâneo. Então muitas vezes a gente sai, você tá pelado, tá nu, você fala, não, vou pôr uma roupa tal. Você pensa na roupa, ela faz. Vou parecer como uma mulher, loira. Você se faz na hora. Então muda essa forma. Você não vai ficar como mulher muito tempo, mas a tua vontade vai fazer isso acontecer. E olha como os espíritos inferiores são espertos. Você sai à noite, esse que quer que tem o desejo do sexo, vem um espírito sofredor, se faz instantaneamente como uma loira linda, maravilhosa e começa a ter uma relação com ele. E ele tá todo sonhando que tá com uma loira linda, maravilhosa. E ele tá com quem? Com um espírito que tá sugando todas as energias dele. Vampirizando e ele acorda quebrado. Sobre a questão do pesadelo, né? Então vamos supor, a pessoa antes de dormir, ela põe aquele filme de terror. E aí ela assiste aqueles filmes de terror, aquelas imagens ficam na mente, né? Aí ela dorme e tem um pesadelo. Aí no outro dia ela fala, pô, foi porque eu assisti. Ela vivenciou as imagens porque ela assistiu e aquilo ficou no campo mental, ou ela sintonizou com espíritos inferiores e acabou indo para um local e teve uma experiência de desdobramento. Então, se ela teve só imagens aleatórias, é uma coisa que a gente pode considerar. Agora, imagina que ela saiu e ela sonhou
que ela foi levada para um lugar, que ela apanhou, que bateram nela, que ela tentou fugir e não conseguia, que ela tomou tiro, que ela tomou facada, que ela sentiu aquela dor. É diferente, não é? Sim, Tem sim. todo um enredo, um contexto e uma história. É uma experiência fora do corpo. E a gente toma tiro fora, a gente toma mordida, né? Uma vez eu fui fazer um resgate num umbral, cheguei no lugar assim, foi afundando, 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 chegou lá, tinha 2 cachorros gigantes. E é assim, cachorro feio mesmo, sabe? E veio e deu uma mordida na canela. Eu olhei, dei uma risadinha assim, abracei os dois e subi. Mas assim, era algo terrível se eu não soubesse o que eu tava Os fazendo. dois, Os dois. os dois, Eram dois os espíritos. dois Eram espíritos. dois espíritos. Que estavam materializados como cachorros, né? E assim, só que assim, quem não tem noção vai sair correndo, vai desesperar. Por quê? Porque acha que realmente é um bicho que tá perseguindo. E aí a gente tem visões de vampiros, lobisomens e qualquer outra coisa que tenha como intuito nos amedrontar. Porque estando amedrontado, você doa ainda mais essas energias e o objetivo deles é cumprido, né? E não chega a prejudicar o corpo físico, o Não. corpo material. Se você tiver principalmente num trabalho de resgate, num trabalho no bem, além de você ter todas essas ferramentas suas, né, já de uma forma melhor equilibrada para poder fazer o trabalho, você ainda tem a proteção. Então, muitas vezes resgates no Brawl tem os batedores, são os que vão na frente, os espíritos vão na frente, que já vai protegendo, que já vai, né, dando uma ajeitada. A hora que você volta, pode ser que você traga resquícios energéticos lá? Pode. Já desfaz. Então, muitas vezes no trabalho mediúnico você vai fazer um resgate, né? Ou você traz essa energia e você fica com aquela energia. Você passa mal a semana inteira. Tem que aprender a lidar com a energia, tem que aprender a desfazer essa energia. Ô, Rodrigo, e dentro dessa, algum caso assim que mais te marcou de desdobramento? É sempre de resgate. Então, assim, são resgates que uma vez aconteceu até. Foi uma das únicas vezes em 20 anos, né? Num trabalho mediúnico que a gente estava ali. E veio um espírito e falou assim: ó, hoje tá todo mundo muito preocupado, todo mundo, né? Com muito medo, assim, a gente tá seguro aqui, mas vai ter uma invasão hoje muito grande. Porque existem os espíritos aqui das redondezas que Isso na reunião mediúnica, o mediúnica veio o espírito. espírito contando a Tá. história, né? Ele falou assim, então eles vão invadir hoje. Então a gente tá todo mundo aqui de cavalo, veio espírito, tudo quanto é lado ali. Eu tenho uma irmã que tem um centro de Umbanda, né? A gente é espírita e ela tem a Umbanda, mas de vez em quando acaba que um ajuda o outro, sabe? Porque são trabalhos diferentes. E ali tinha índio, tinha um monte de coisa. E esse resgate estava todo mundo esperando que ia ter uma guerra ali. Então a gente estava preparado ali para poder fazer né, as conversas e tudo mais. E aí, rapaz, veio uma energia tão forte, mas tão forte. E aí veio uma mulher e começou a fazer uma prece bonita na hora da invasão. Aquilo, a energia, nunca eu senti algo do tipo assim, foi algo muito diferente. E aí passou um tempinho, aí volta esse espírito. Falou, que vergonha que eu tô. A gente, mas por quê? Porque todo mundo tava esperando uma guerra. Só que Maria de Nazaré desceu com uma equipe gigante de mulher. Todas elas ficaram em volta aqui do nosso cercado, e a hora que eles vieram, todos eles viraram bebês, os espíritos, e cada mãe, cada mulher pegou um bebê no colo, um espírito daqueles das trevas, e subiu e levou embora. Então, assim, são cenas que. Essa cena eu não vi, né? Mas relatada e com a energia que a gente sentiu, não precisava nem ver. E tem outros médiuns que acaba vendo, ou é o próprio espírito que conta pela É, psicofonia? tem sim, tem casos que alguns veem algumas cenas, às Interessante. vezes o espírito vai falar pela psicofonia, né? Então, depende muito de cada um, depende do dia também. Às vezes você tem até algumas visões, no outro você não tem. É sempre interessante quando a gente fala um pouco sobre o Setembro Amarelo, né? E no começo da tua fala, você disse que vocês foram para a cidade do lado de Mirassol. Qual que é a cidade? Já sei. Jaci. É uma cidadezinha pequenininha. E foi uma motivação até do plano espiritual dizendo que ali precisaria de um centro, né? E desenvolver tarefas lá. E tinha um índice alto de suicídio, né? Aí eu gostaria que você falasse um pouco, né, sobre a tarefa, como se desenvolveu algum trabalho específico nessa área, o que que você pensa, né, que os centros podem fazer para auxiliar, né, a humanidade para reduzir, né, esses números que tá cada vez mais crescentes, né, de depressão e dessa ideia suicida. O centro espírita, ele tem um papel muito importante, principalmente para equilibrar as energias, para trazer a pessoa de volta, né? Ela está afundando, se dá aquele fôlego.
Porque é um lugar onde alguém que tá vendo uma outra sofrer vai lá e põe o nome no caderninho. Leva às vezes para fazer né, para ver uma palestra. Por mais que a pessoa não vá, vá alguém que gosta. Essa pessoa vai. Então tá sempre ali. Fora que há uma cobertura do plano espiritual daquela região. Então, a partir do momento que você monta um centro espírita, você tem um ponto de luz ali, é um ponto de resgate. Existem pontos menores também que pode ser dentro do nosso próprio lar. Quando eu faço, eu vou fazer o evangelho no lar. O que que é o evangelho no lar? Você combina com a espiritualidade de ter ali durante 15 minutos na semana a leitura de algum livro do evangelho, vai fazer a prece. Ou seja, você vai se disponibilizar fisicamente para fazer algo. A espiritualidade vai envolver o teu lar com uma abóbada de luz, com uma egrégora, vamos pensar assim. Egrégora vem do grego, que é algo que tem que ser cuidado. Então, durante 15 minutos vai ser feita essa proteção e eles vão manter essa proteção durante a semana. Por quê? Porque a gente está falando 15 minutos só? Não, porque ali vira um ponto de luz. O falar significa que muitas vezes um espírito que precisa ouvir o que vai ser falado, a espiritualidade não consegue falar com eles. Porque densidade é diferente. Fala, ele não escuta, mas consegue trazer ele para cá. E aí na hora que você vai falar, coloca ali do lado. E aí como eu sou mais denso, eu vou falar, ele escuta. Ou seja, o nosso lar vira um ponto de luz. Então, também é um local onde muitos espíritos bons vão estar passando por ali, um momento ou outro, e esse trabalho pode ajudar quem está ao redor. Então, imagina um lugar que não tinha nada. E aí você tem todos esses índices. A partir do momento que você monta um pontinho de luz ali, é algum lugar que vai ajudar de alguma forma ou outra. E durante muitos anos não teve mais nenhum. Nós fomos ter, depois de mais de 10 anos, um caso na cidade. Então, assim, realmente teve uma mudança drástica, né? E a única coisa que a gente pode falar que aconteceu diferente foi colocar o centro ali, né? Que começou um trabalho. E esse trabalho muitas vezes é desobsessão, é um trabalho de auxílio, é um trabalho de, né? Você acaba envolvendo as pessoas que não frequentam o centro, começa a frequentar, a fazer também o evangelho, e você vai criando outros pontinhos. Então você muda a atmosfera e isso favorece muito, E né? no caso dessa prevenção do abandono da vida relacionada à desobsessão, seria o quê? Amparar e convencer um espírito que está influenciando alguém para tomar essa atitude? A gente fala assim que a comunicação ela sempre existiu. Se a gente for comparar, por exemplo, a Umbanda com o Espiritismo, a Umbanda, geralmente você vai lá, você tem um problema rápido que tem que ser resolvido, eles vão lá e arrancam o espírito perto de você. Por algum motivo, algum espírito tá ali. Eles vão lá e arrancam, né? É um trabalho que é feito para resolver rápido. No Espiritismo, a gente faz o contrário. Não é o espírito ajudando o vivo. É o trabalhador ajudando o desencarnado. Então, nesse caso, o que que o Espiritismo faz? Pega esse que está do teu lado, leva para lá e vai tratar ele, ao invés de tratar você. Porque se eu trato o espírito que está ali tentando te influenciar e ele é resgatado, acaba o teu problema. Eu acho que o tratamento é até duplo, né? Porque enquanto aquele está Sim, frequentando o centro, né, em muitos casos, ouvindo a palestra, ouvindo sobre mudar os hábitos, ele próprio já também vai já dá uma. desvinculando essa sintonia, né? Então, esse trabalho de amor, principalmente para os sofredores, os espíritos, né? Aqueles que está obsidiando, aquele que está perseguindo, aquele que está com ódio, esse que é o foco, principalmente no trabalho mediúnico. Então, é esse que a gente acolhe com amor e mostra para ele que ele não devia estar ali, ou que ele está ali perdendo tempo, ou ele está ali longe da família verdadeira dele, e aí é onde ele lembra do amor que ele tinha. Ele lembra, às vezes, de alguém que ele tinha uma relação muito forte. Ele vê esse espírito, às vezes, do lado dele, porque você imagina, um espírito que está ali há 30 anos. O dia que ele vai ser trazido, vem todo mundo ali que tem relacionamento com ele para estar junto no encontro. Aí ele vê a mãe, ele vê um irmão, ele vê um filho. E essa atmosfera é utilizada para poder, né, comovê-lo e ele ser resgatado. Então você vai fazendo resgate semanalmente. Você está resgatando 3, 4, tem mais 30 que você não está vendo. Eu olhando todas as obras do André Luiz, eu não acho uma falha que não tem como acontecer. E até de que não. E nada do que ele escreve tá contra Kardec, né? Não, É, tudo é a base do Kardec com A desenvolvimento, né? Kardec não falou, tá? A Kardec não falou, mas isso não quer dizer que não exista. Então, se você não acredita, pratique, faça. Não tem melhor coisa que você sair, se ver deitado, projetar alguma coisa e visitar um lugar. E quando você vai para o trabalho mediúnico, aí você começa a ter as suas validações, como essa que eu tive do livro de abrir no lugar, né? Mesmo querendo abrir em outro, de encontrar um lugar mesmo sem saber onde é, de conseguir ter uma palavra mesmo sem saber o porquê, como no outro caso que nós fomos fazer o Alta de Souza, né? Que você passava para pegar ali a gente passava nas casas pegando roupa, alimento, né? Para poder fazer
a doação. E chegamos numa casa, assim, era uma linha do trem. E tinha uma casinha muito pobre. Muito, muito, muito pobre. Muito diferente das outras. Uma favelinha, assim, né? E aí um ficou meio assim, falou, a gente vai pedir lá? Ali a gente tem que levar, não pedir. Falou, não, nós estamos fazendo trabalho de pedir, vamos lá pedir. A gente foi lá, bateu palma. Aí a pessoa ficou meio ressabiada, olhou meio de longe assim. Aí ela, o que que foi? Falou assim, a gente tá fazendo Alta de Souza, campanha, né? Nós estamos passando aqui, recolhendo alimentos, se tiver alguma coisa para poder doar, a gente faz isso. Ah, eu tenho alguma coisa, só um minuto. Aí passou um tempo, a pessoa levou uma lata de óleo, aquela quando era aquelas latas, né? Que o pessoal usava pra fazer cerol, né? É, a hora que ele chegou, entregou a lata, ele começou a chorar. Soluçado, 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 soluçado. Foi entender o que tinha acontecido. Ele tava com a corda pendurada lá atrás, que ia se matar. Ou seja, por que que foi levado lá? Então, se a gente quer ficar decidindo muita coisa e não der essa abertura para a espiritualidade, a gente perde essas oportunidades de fazer o que tem que ser feito. Então, se o trabalho é esse, faz. Então, tá aqui. Ele vai levar a gente onde a gente tem que ir. E é curioso que quando a gente ora decididamente para a espiritualidade, assim, para o nosso mentor, as coisas acontecem de uma forma tão verdadeira, tão clara, que não tem como mais duvidar, né? Não, e aí você só duvida se você não pratica, né? Então, muitas vezes tem no próprio TikTok tem um monte de gente que bate na gente, né? Que a gente fala até um pouco mais aberto, porque eu gosto de falar muito pro público que não é espírita. Sim, Então, ao invés de falar de desencarno, eu falo morte, né? Eu sim. comecei a inverter alguns vídeos e falar assim, você morreu, e agora? Aí Né? já vem alguém assim, não, morte não existe. Então Segundo, começa, então assim, não tô nem aí, eu não tô falando com ele, eu tô falando com a pessoa que nunca ouviu, e são muitas pessoas que nunca ouviram nada parecido com isso, né? Mas já tiveram experiências. Muitas e muitas pessoas me chamam ali no direct, principalmente, falando, ó, eu sou evangélico, minha família não pode saber, mas acontece isso, 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 isso. São percepções anímicas ou mediúnicas. é interessante que a minha esposa é evangélica, né? Eu comento isso aqui. E eu lembro que quando eu estava lendo a obra do André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, aí eu fui lendo em sequência, assim, né? Tanto que às vezes eu tenho até dificuldade de saber em qual Qual livro que eu livro, né? li Eu tenho tal também. coisa, que eu fui lendo de um jeito que depois que eu li eu até falei para uns amigos, eu queria esquecer para mim poder ler de novo como a primeira vez, né? E muitas coisas que aconteciam ali na história, eu terminava de ler, eu ia e contava para ela, ela tem a visão dela, né? Que a gente já sabe qual que é, do protestante, Uhum. mas ela fala assim, é curioso, porque eu já vivi isso, eu já aconteceu isso. Então, por exemplo, quando fala assim, um espírito desencarnou numa história, mas assim que ele desencarnou, ele já foi visitar tal pessoa ainda encarnada. Ela foi e falou, ó, aconteceu isso comigo. A pessoa sonhou, Uma aí pessoa desencarnou. próxima de mim desencarnou e ela não sabia, né? Ela ia falar, morreu, né? Mas ela não sabia. Então, assim, ela acordou de madrugada com o telefone tocando. Aí ela acordou, o telefone tocando. Não, não tocou. Não, tocou. Fulana morreu. Ela falou. Aí foi ver, olhar na época da Bina ali, né? Que ficava registrado, não tinha ligação nenhuma. E ela falou, morreu e ela veio aqui e me deu um murro. Então, que loucura, tal. Aí, no outro dia, Veio a passou um tempo, notícia. ligaram que fulano tinha desencarnado, tinha morrido. Então, quer dizer, você vê que acho que teve alguma história parecida na obra que eu li que despertou essa lembrança, né, nela, que ela me contou. Então, assim, ela é evangélica, não há, Vai chamar de revelação, alguma coisa assim, né? isso vai associar dentro da crença, ela fala assim, não, eu não sei explicar, mas já aconteceu. E várias outras que agora eu não me recordo, mas que eu ia lendo o livro, ia contando e ela gostava como uma história mesmo, né? Mas Uhum. muita coisa ela, não, nisso eu acredito e tal. Mas naquelas partes dos dogmas mesmo, tanto do espiritismo quanto do protestantismo, onde se choca que não permite um ampliar, né, o olhar assim, mas é interessante o que você falou, né? Muitas pessoas têm experiência, não sabe explicar, não tem uma explicação dentro daquela crença dela, só que às vezes por algum motivo ela não se permite Entender. ouvir o que o espiritismo tem para explicar, né? Não que esteja 100% certo, né? Aí, Mas novamente, não foi o espiritismo que inventou isso, né? isso. Isso é de todo mundo, de sempre, da vida, né? Sempre foi assim.
Eu até brinco, eu falo assim às vezes, imagina um índio que tá lá em 2000 anos atrás, chega uma doença, ele vai lá, toma um chá, sai do corpo, tem uma experiência com os antepassados que fala, ó, pega a casca daquela árvore com a raiz daquela outra e com a folha daquela outra, junta tudo, faz ali um chá e passa, dá esse chá para pessoa tomar para ela curar. E cura. Você já pensou em quantas variações de medicamentos possíveis numa floresta e de misturas e de doses? Para ele acertar aquilo, tinha que matar muita gente, né, para poder acertar, para poder falar, não, é um conhecimento empírico. E esse é um ponto importante. Também dá para fazer desdobramento com drogas, porque você induz o corpo a uma alteração de estado onde ele te joga para fora consciente. Isso acontece, por exemplo, em cirurgias, as experiências de EQM, experiência quase morte, que a pessoa sai, vê a cirurgia, ouve todo mundo falar tudo, conversar, ele volta e lembra 100% consciente. Por quê? O corpo dele não estava preparado para ele lembrar, porque ele não lembra dos sonhos. Só que a droga alterou isso e ele passou a ter 100% de consciência naquele momento. O uso de drogas também faz isso. Qual é o problema disso? Isso é descontrolado e ele pode ter problemas sérios. Então, assim, é uma forma que os antigos usavam com os chás e tantos outros alucinógenos para poder ter as experiências com os antepassados. Então, isso é cultural, né? E isso também acontece quando a pessoa usa ali uma droga que faz mal para ela. Ela pode ter essa experiência. Provavelmente, na grande maioria das vezes, não vai ser uma boa experiência por conta do que ela está afinizada. Mas é algo também que permite um pouco mais dessa consciência. E o contrário também é verdade. Às vezes você tem aquela habilidade e quando você começa a usar algum medicamento, você corta. Porque aquele medicamento altera o teu estado normal, que seria de lembrar mais, e você passa a lembrar menos. Alimentação, estresse, são todas coisas que acontecem ali no dia a dia, né, no Que aí você organismo, para de que lembrar. você para de lembrar ou você passa a lembrar mais. Então, são momentos da vida. Muita gente vai falar assim, durante tal idade eu tinha muito, agora não tenho mais. Ou então eu não tinha, agora eu passei a ter. Então, o que que faz ter ou não ter? Toda essa parte orgânica, que pode ter algum tipo de mudança, assim como um trabalho sério que você vai ali ser desenvolvido de forma proposital pela espiritualidade. Então, tudo pode mudar, né? Se ter e não ter, e ter mais ou ter menos, mediante essas situações. E nesses casos desses chás, desses alucinógenos, a gente vê relato e eu gosto muito de ler, eu sou um daqueles que é viciado em ler comentários, sabe? Na rede Uhum. social. E aí, quando tem algum tema relacionado a isso, né? Ayahuasca, enfim. Aí eu olho lá, a pessoa, pra mim foi maravilhoso. Eu me vi, né, num local belo, num campo, tive contato e tal. Para outros, Foi terrível. foi terrível. Você acha que já é o mundo íntimo dela, da vibração, que seria um desdobramento e ela foi para uma região mais umbralina, o outro para uma região mais de luz? Ou pode haver mesmo também uma alteração ali na. Pode ser, mas a gente está sempre numa média, né? O que que acontece nessa média? Um dia você está muito bem, no outro dia você está mal, no outro dia você está bem, no outro dia você está mal. Então, você tem a tua média ali, mas nem Tem sempre a gente... oscilações. Então, Não pode quer ser dizer que... que se ela desencarnar amanhã, ela ia para um umbral. Não. Né? Então, muitas vezes você pode ter uma experiência no umbral ali, né? De não agradável, e isso não quer dizer que você vai para lá. Né? Até porque naquele momento talvez você não estava bem. Ou foi até levado para poder ajudar de alguma forma, Sim. né? Mas é algo para a gente trabalhar. Por isso que a reforma íntima, né, é muito batida em cima ali do espiritismo para a gente mudar essa média. Então, se você melhora a média, consequentemente os seus picos de alto e baixo, né, vão te levar mais alto e cada vez menos baixo. Menos Né? inferior. E muitas coisas que aconteciam ali na história, eu terminava de ler, eu ia e contava pra ela, ela tem a visão dela, né? Que a gente já sabe qual que é, do protestante, Uhum. mas ela fala assim, é curioso, porque eu já vivi isso, eu já aconteceu isso. Então, por exemplo, quando fala assim, um espírito desencarnou numa história, mas assim que ele desencarnou, ele já foi visitar tal pessoa ainda encarnada. Ela foi e falou, ó, aconteceu isso comigo. A pessoa sonhou, Uma aí pessoa desencarnou. próxima de mim desencarnou e ela não sabia, né? Ela ia falar, morreu, né? Mas ela não sabia. Então, assim, ela acordou de madrugada com o telefone tocando. Aí ela acordou, o telefone tocando. Não, não tocou. Não, tocou. Fulana morreu. Ela falou. Aí foi ver, olhar na época da Bina ali, né? Que ficava registrado, não tinha ligação nenhuma.
E ela falou, morreu e ela veio aqui e me deu um murro. Então, que loucura, tal. Aí, no outro dia, Veio passou um tempo, notícia. ligaram que fulano tinha desencarnado, tinha morrido. Então, quer dizer, você vê que acho que teve alguma história parecida na obra que eu li que despertou essa lembrança, né, nela, que ela me contou. Então, assim, ela é evangélica, não Vai há, chamar de revelação, alguma coisa assim, né? isso vai associar dentro da crença, ela fala assim, não, eu não sei explicar, mas já aconteceu. E várias outras que agora eu não me recordo, mas que eu ia lendo o livro, ia contando e ela gostava como uma história mesmo, né? Mas Uhum. muita coisa ela, não, nisso eu acredito e tal. Mas naquelas partes dos dogmas mesmo, tanto do espiritismo quanto do protestantismo, é onde se choca que não permite um ampliar, né, o olhar assim, mas é interessante o que você falou, né? Muitas pessoas têm experiência, não sabe explicar, não tem uma explicação dentro daquela crença dela, só que às vezes por algum motivo ela não se permite Entender. ouvir o que o espiritismo tem para explicar, né? Não que esteja 100% certo, né? Aí, Mas novamente, não foi o espiritismo que inventou isso, né? isso. Isso é de todo mundo, de sempre, da vida, né? Sempre foi assim. Eu até brinco, eu falo assim às vezes, imagina um índio que tá lá em 2000 anos atrás, chega uma doença, ele vai lá, toma um chá, sai do corpo, tem uma experiência com os antepassados que fala, ó, pega a casca daquela árvore com a raiz daquela outra e com a folha daquela outra, junta tudo, faz ali um chá e passa, dá esse chá para pessoa tomar para ela curar. E cura. Você já pensou em quantas variações de medicamentos possíveis numa floresta e de misturas e de doses para ele acertar aquilo? Tinha que matar muita gente, né, para poder acertar, para poder falar, não, é um conhecimento empírico. E esse é um ponto importante. Também dá para fazer desdobramento com drogas, porque você induz o corpo a uma alteração de estado onde ele te joga para fora consciente. Isso acontece, por exemplo, em cirurgias, as experiências de EQM, experiência quase morte, que a pessoa sai, vê a cirurgia, ouve todo mundo falar tudo, conversar, ele volta e lembra 100% consciente. Por quê? O corpo dele não estava preparado para ele lembrar, porque ele não lembra dos sonhos. Só que a droga alterou isso e ele passou a ter 100% de consciência naquele momento. O uso de drogas também faz isso. Qual é o problema disso? Isso é descontrolado e ele pode ter problemas sérios. Então, assim, é uma forma que os antigos usavam com os chás e tantos outros alucinógenos para poder ter as experiências com os antepassados. Então, isso é cultural, né? E isso também acontece quando a pessoa usa ali uma droga que faz mal para ela. Ela pode ter essa experiência. Provavelmente, na grande maioria das vezes, não vai ser uma boa experiência por conta do que ela está afinizada. Mas é algo também que permite um pouco mais dessa consciência. E o contrário também é verdade. Às vezes você tem aquela habilidade e quando você começa a usar algum medicamento, você corta. Porque aquele medicamento altera o teu estado normal, que seria de lembrar mais, e você passa a lembrar menos. Alimentação, estresse, são todas coisas que acontecem ali no dia a dia, né, no Que aí você organismo, para de que lembrar. você para de lembrar ou você passa a lembrar mais. Então são momentos da vida. Muita gente vai falar assim: eu durante tal idade eu tinha muito, agora não tenho mais. Ou então eu não tinha, agora eu passei a ter. Então, o que que faz ter ou não ter? Toda essa parte orgânica, que pode ter algum tipo de mudança, assim como um trabalho sério que você vai ali ser desenvolvido de forma proposital pela espiritualidade. Então, tudo pode mudar, né? Se ter e não ter, e ter mais ou ter menos, mediante essas situações. E nesses casos desses chás, desses alucinógenos, a gente vê relato e eu gosto muito de ler, eu sou um daqueles que é viciado em ler comentários, sabe? Na rede Uhum. social. E aí, quando tem algum tema relacionado a isso, né? Ayahuasca, enfim, aí eu olho lá, a pessoa, pra mim foi maravilhoso. Eu me vi, né, num local belo, num campo, tive contato e tal. Para outros, Foi terrível. foi terrível. Você acha que já é o mundo íntimo dela, da vibração, que seria um desdobramento e ela foi para uma região mais umbralina, o outro para uma região mais de luz? Ou pode haver mesmo também uma alteração ali na. Pode ser, mas a gente está sempre numa média, né? O que que acontece nessa média? Um dia você está muito bem, no outro dia você está mal, no outro dia você está bem, no outro dia você está mal. Então, você tem a tua média ali, mas nem Tem sempre a gente... oscilações. Então, Não pode quer ser dizer que... que se ela desencarnar amanhã, ela ia para um umbral. Não. Né? Então, muitas vezes você pode ter uma experiência no umbral ali, né?
não agradável, isso não quer dizer que você vai para lá, né? Até porque naquele momento talvez você não estava bem, ou foi até levado para poder ajudar de alguma forma, Sim. né? Mas é algo para a gente trabalhar. Por isso que a reforma íntima, né, é muito batida em cima ali do espiritismo para a gente mudar essa média. Então, se você melhora a média, consequentemente os seus picos de alto e baixo, né, vão te levar mais alto e cada vez menos Menos, baixo, menos né? inferior. É.